Graças e paz, irmãos, da parte de Jesus. Aqui é o pastor Felipe Narciso e mais uma vez nós estamos muito felizes por estarmos participando aqui do canal do pastor Carlos Guerra, o canal Bet Sefer, Escola Bíblica à Distância. E mais uma vez muito honrado pelo convite para estar compartilhando um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Antes de mais nada, quero já te pedir para que você ative as notificações, que você se inscreva no canal, para que sempre quando tem algum vídeo postado pelo pastor, você receba aí a notificação no seu telefone, para que você não perca nada do canal, que tem sido bênção em nossas vidas. Mais uma vez, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho da palavra de Deus para vocês. E nessa oportunidade, eu quero trazer para você algo sobre o fruto do Espírito, que está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, no verso 22 e 23, que assim diz a palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Antes de mais nada, a gente precisa entender uma coisa. Nós lemos aqui 9 virtudes. A pergunta que fica é: são frutos, no plural, do Espírito ou é o fruto, no singular, do Espírito? Então, o texto diz que é no singular, o fruto do Espírito. Por quê? É porque o fruto do Espírito é a junção dessas 9 virtudes. É como uma fruta, né, que tem, como a tangerina, por exemplo, que tem vários gomos, e que se você tirar um gomo dela, ela vai se tornar uma fruta incompleta. Então assim é o fruto do Espírito. Se você tirar um desses gomos, uma dessas virtudes, é incompleto. Então é importante você entender que o fruto do Espírito é a junção dessas 9 virtudes. Outra consideração interessante acerca desse fruto do Espírito é que ela não depende do esforço do homem, ela depende da permissão do homem. Se o homem quiser e deixar o Espírito Santo de Deus agir, o Espírito Santo vai agir na vida dele através e colocando essas virtudes na sua vida. Não depende do esforço do homem. Também não é algo instantâneo. Tem o Espírito Santo de Deus habita em mim agora, então a partir de hoje eu já exalo o fruto do Espírito. Não é por aí. Isso é gradual, isso é passo a passo, isso é com maturidade, de maneira natural, mas também passo a passo, de maneira gradativa, para que você possa ir amadurecendo, assim como o fruto na árvore, quando você planta, ela não nasce do dia para a noite, demora dias, meses, anos para que venha frutificar. Assim é você em relação ao fruto do Espírito. Essas 9 virtudes, né, do fruto do Espírito, elas estão divididas em 3 categorias, vamos dizer assim, 3 partes. As 3 primeiras virtudes falam do meu relacionamento com Deus, elas são virtudes ligadas ao meu relacionamento com Deus. As 3 subsequentes, elas também estão ligadas ao meu relacionamento com o próximo. E as 3 últimas estão relacionadas comigo mesmo, estão ligadas ao relacionamento comigo mesmo, né, com o próprio homem, o próprio ser humano. Então, as 3 primeiras estão no relacionamento com Deus, as outras 3 estão relacionadas com o próximo e as 3 últimas com o relacionamento comigo mesmo. E eu quero tratar primeiro dessas que estão relacionadas com Deus, né? Da minha relação com Deus, estão ligadas ao meu relacionamento com Deus. O primeiro é o amor, né? O primeiro amor do cristão é o amor a Deus, porque Ele nos amou, né? Ele nos entregou o seu Filho Jesus para nos salvar. Então, o amor cristão, o amor ágape, o amor cristão é o amor que Jesus nos ensina, que eleva o padrão do amor, que está lá em João 13:34, quando ele diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como esse eu vos amei? Esse amor é de entrega, ou seja, um amor onde eu me entrego pela vida do meu próximo. Mas esse amor só pode ser por Deus, né? Só Deus pode fazer esse amor viver em nossas realidades, né? É muito difícil a gente amar alguém a ponto de se entregar por ela, por ele ou por ela, a não ser que o Espírito Santo haja em nós. Então o amor cristão é o amor ágape, o amor de entrega.
A alegria verdadeira está em Deus. E a alegria está completamente ligada ao meu relacionamento consistente com o Pai. Quanto mais consistente, quanto mais firme, quanto mais maduro é o meu relacionamento com Deus, mais alegre eu sou, né? Então tem muita gente procurando alegria em um monte de coisa, às vezes vai na igreja e não consegue ter a alegria que tanto espera. Talvez o teu relacionamento com Deus não é tão consistente, não é tão firme a ponto de você viver essa alegria em Deus. E a paz real está em Deus. Jesus lá em João capítulo 14, verso 27, diz: deixe-me a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Essa é a paz real, que não é a paz de ausência de guerra, mas a paz no meio da guerra. É a tranquilidade, é a serenidade no meio do caos. Então essa é a paz verdadeira que só Cristo, só Deus, só a ação do Espírito Santo pode nos dar. Então essas são as 3 primeiras virtudes ligadas ao meu relacionamento com Deus: amor, alegria e paz. Nesse segundo momento, agora a gente vai pensar sobre as virtudes relacionadas ao meu relacionamento com o próximo, que é a longanimidade, a benignidade e a bondade. A longanimidade é a paciência, o quanto que eu tenho paciência com o outro, o quanto que eu tenho, com o quanto que eu sou longânimo, o quanto que eu sou longo, o quanto que eu tenho, o meu pavio é longo. Eu tenho dito, já disse, pregando sobre esse texto, que cristão não pode ter pavio curto. E olhando para esse texto e estudando um pouquinho sobre a longanimidade, isso é uma verdade. O cristão não pode ter pavio curto. O cristão precisa ser longânimo, paciente, né? Misericordioso, ter compaixão. Ah, pastor, mas até quando isso? Até Deus vai te mostrar. E em algum momento ele vai te mostrar que a pessoa que é alvo da sua longanimidade, ela não merece. E já não tem mais como você ajudar. Mas o próprio Deus te mostra. Mas enquanto Deus não te mostrar, o nosso papel é ser paciente, ter compaixão, longânimo com essas pessoas. Benignidade. Benignidade é quando eu ajudo as pessoas. Eu ajudo elas na caminhada. Então eu não pergunto nada, eu não quero saber de nada, eu só estou ali para ajudar a pessoa a caminhar. A bondade, ela é muito parecida com a benignidade, porém não são iguais. A bondade, ela tem uma diferença grande e importante em relação à benignidade. A bondade também ajuda, a bondade também abençoa, mas a bondade corrige rotas, né? A bondade é alguém que ajuda, mas que também traz a disciplina. Então, olhando para esse conceito, podemos perceber que bondade o professor que é bom, ele ajuda o aluno, mas também ele corrige o aluno. O bom pai, a boa mãe são aqueles que não só ajudam os filhos, mas corrigem os filhos. O bom pastor é aquele que ajuda, ele serve a sua igreja, mas que também corrige rotas e caminhos que a igreja possa vir a estar tomando. Então a bondade com a benignidade, a grande diferença é que na bondade há a disciplina, há a correção. A benignidade não, é ajuda sem olhar, sem saber, sem querer entender, sem corrigir, é a disposição em fazer. A bondade não, tem a disposição para fazer, mas também tem a correção. E aí, por último, nós temos os relacionamentos, ou melhor, as virtudes do fruto do Espírito em relação a nós mesmos, em relação à nossa postura. Então a primeira que eu trago para você é a fidelidade, que é a lealdade, né? A pessoa ser uma pessoa digna de confiança. Então eu preciso deixar que o Espírito Santo trate no meu coração para que as pessoas percebam que eu sou alguém digno de confiança. A segunda também é a mansidão, que está muito ligado à humildade, está muito ligado a você ser submisso, você ser obediente, né? É você não ser arrogante, está muito ligado a mansidão a isso.
a você não ser alguém arrogante, não ser alguém que não se deixe tratar, que não se deixe consertar, não seja alguém ensinável. Isso está muito ligado à mansidão. E por último, a última virtude é o domínio próprio, que tem a ver com autocontrole, tem a ver com domínio dos desejos, das vontades, tem a ver, Paulo faz uma referência interessante, tem a ver com a disciplina de um atleta de alto rendimento, né, que tem os seus horários, tem sua alimentação, tem o horário de treino, tudo esquematizado em disciplina. O domínio próprio tem a ver com isso, a gente ser disciplinado com as coisas de Deus, disciplinado no sentido de fazer as coisas certinhas, né? Ser alguém disciplinado. Então, o domínio próprio tem a ver com isso. Se você perceber, a gente só pode ter domínio próprio se o Espírito Santo for conosco. Porque se a gente não tiver o Espírito Santo conosco, se a gente não deixar o Espírito Santo agir, a gente só faz aquilo que a gente quer, a gente só faz aquilo que a gente deseja, a gente só satisfaz a nossa carne, as nossas vontades, e esquecemos da ação do Espírito Santo sobre nossas vidas. Então é importante que você e eu entendamos que o domínio próprio tem a ver com o controle do Espírito Santo sobre as nossas ações. O Espírito Santo me ajuda a eu vencer as tentações, as minhas vontades, os meus desejos, que muitas dessas vontades e desejos são para me afastar da vontade de Deus. E aí, para terminar, diz no finalzinho do verso 23, contra estas coisas não há lei. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que alguém que pratica, ou que deixa o Espírito Santo trabalhar no coração desta maneira, não há restrição, vive uma vida que não precisa de lei. O que Paulo está querendo dizer? Se todas as pessoas tivessem a virtude do Espírito Santo, a gente não precisaria de lei. Nós não precisaríamos de tanta lei, de tanta regra. Elas são importantes, a gente está falando de forma metafórica, mas o fato é que contra essas virtudes não há lei, não é a lei no mundo que vai de encontro, vai contra essas virtudes inseridas no fruto do Espírito Santo. Então, que eu quero terminar esse estudo, esse vídeo, falando que a minha oração é que a gente consiga permitir o Espírito Santo trabalhar em nosso coração de tal forma que a gente desenvolva todas essas virtudes, né? Só recapitulando: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se a gente conseguir praticar isso no nosso dia a dia, não há lei que venha nos restringir, não há lei que venha ser contra essas ações. Mas lembre-se, isso só pode acontecer se permitirmos o Espírito Santo trabalhar em nossos corações. Tá bom? Eu fico por aqui agradecendo mais uma vez a Deus pela oportunidade, ao pastor Carlos Guerra pela confiança, e que você reflita nessa palavra. Não se esqueça aí de ajudar o canal, Norberto Sefer, você se inscrevendo no canal, você se inscrevendo e ativando as notificações para que você sempre receba um conteúdo de qualidade produzido aqui pelo pastor Carlos Guerra. Deus te abençoe, fique na paz e até uma próxima, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe a todos.